E o zagueiro Nino pode voltar ao futebol brasileiro. O ex-jogador do Fluminense é pretendido pelo próprio tricolor das Laranjeiras por Flamengo e Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de uma economia importante que o São Paulo vai conseguir com a saída de um atleta completamente fora dos planos de Hernan Crespo. Te atualizo também sobre o Corinthians, que corre o risco de perder jogador titular e já fez proposta para a manutenção de outro. Para completar, que história é essa de que Beraldo, do PSG, interessa ao Palmeiras? Te atualizo também sobre Mala Branca para o Juventude, pior público da Arena MRV desde que ela foi fundada. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sempre pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, um breve comentário, você está perdendo boas chances de fazer uma grana extra. É que criei no Telegram uma série de dicas e sugestões de apostas esportivas. Para você participar e receber essas dicas de graça, só clicar no link do comentário fixo ou da descrição do vídeo. Vai ser direcionado para o meu grupo do Telegram. A partir daí, passa a me seguir por lá e você vai receber todos os bilhetes já prontinhos para você fazer sua fezinha. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre Juninho, atacante do Flamengo, que entrou na mira do Bahia. Ainda não há oferta oficial, mas o tricolor de aço já avisou aos representantes do centroavante que pretende contar com o jogador em 2026. Já o Botafogo está de olho em Carboneiro, atacante colombiano que perdeu moral no Internacional. Se o Colorado for rebaixado, é enorme a chance de o Carboneiro ser negociado em definitivo. Já o Flamengo teve 7 jogadores na seleção do Campeonato da Libertadores da América. O anúncio foi feito ao longo dessa terça-feira. Rossi, Léo Pereira, Danilo, Pulgar, Carrascal, Arrascaeta e Pedro foram os selecionáveis do Flamengo. Palmeiras teve 2 representantes, Gustavo Gomes e Flaco Lopes, enquanto o Racing contou com outros 2, o volante Sousa e o atacante Martínez. A saideira do giro de notícias, Ryan é o grande favorito ao prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, seguido bem de longe do Alan, jogador do Palmeiras. Preciso falar agora sobre o pior público da Arena MRV desde a fundação do estádio. Estádio lançado em 2023, no mês de agosto, e que vem na temporada de 2025 registrando os piores públicos. O pior deles era no jogo contra o Maringá, menos de 20 mil pessoas. Até que, na última rodada, Campeonato Brasileiro empate contra o Flamengo, veio o pior público da história, 18.321 pessoas. Foi a partida seguinte à perda do título da Sul-Americana, decisão contra o Lanús nos pênaltis. Para essa quarta-feira, o Galo recebe o Palmeiras em sua última aparição no Campeonato Brasileiro como mandante. E a expectativa é de um público bem pequeno. Até o final da tarde dessa terça-feira, eram apenas 4.500 ingressos vendidos de forma antecipada, como o palmeirense também anda bem descontente com o seu time, que perdeu a Libertadores e deve perder nessa quarta-feira o título do Campeonato Brasileiro. A tendência é de Arena MRV vazia para 2 dos principais clubes do futebol no Brasil. Só para completar, registrar que o Galo ainda tem aspirações no Campeonato Brasileiro com 45 pontos. Ele não está completamente salvo do risco de rebaixamento e se nas 2 rodadas finais conseguir resultados perfeitos, 2 vitórias e uma combinação de resultados, dá até para sonhar com o Galo na 8ª colocação, que lhe garantiria a chance de uma pré-Libertadores desde que o campeão da Copa do Brasil seja Fluminense ou Cruzeiro. Bora falar agora sobre Mala Branca pro Juventude. Engana-se quem pensa que o Santos terá vida fácil contra o time de Caxias do Sul no Alfredo Jaconi na noite dessa quarta-feira. Na rodada passada, Juventude matematicamente caiu, mas nos últimos dias, adversários do Santos na luta contra o rebaixamento entraram em contato com o Juventude, prometendo a famosa Mala Branca. Do que se trata? Uma premiação por vitória contra o Santos. Os interessados são vários. Hoje o Peixe briga contra Fortaleza, Internacional, Vitória e Ceará. São 5 candidatos ao rebaixamento para ocupar as 2 últimas vagas. Vale a lembrança de que o Juventude e o Sport já caíram, 4 times serão rebaixados para a 2ª divisão. Nesse momento estão caindo Fortaleza e Internacional.
Santos joga contra o Juventude e na última rodada contra o Cruzeiro na Vila Belmiro. Queria informar também que para enfrentar a Mala Branca, o Santos terá a presença de Neymar. O atacante que foi poupado do treino dessa segunda-feira reapareceu e participou normalmente das atividades dessa terça, embarcou com o time para Caxias do Sul e tem presença confirmada no jogo. Que história é essa de que Beraldo, jogador do PSG e da seleção brasileira, foi oferecido ao Palmeiras? Confesso que achei uma grande maluquice quando li nas redes sociais algo publicado a esse respeito. Um setorista do Palmeiras, com índice de acerto bem pequeno, assegurou que o Beraldo foi oferecido e de que o Palmeiras estaria estudando se vale a pena ou não fazer qualquer investida. Ainda me dei ao trabalho de ligar para uma pessoa do Palmeiras para saber se existia alguma negociação, alguma conversa, se ele foi oferecido. E a resposta óbvia, claro que não. Vale a lembrança de que o Beraldo perdeu espaço no PSG, tenta deixar o clube, mas sonha com um gigante do futebol europeu. E os números do Beraldo são completamente fora da realidade de times de futebol no Brasil. Hoje, o Beraldo está avaliado em 25 milhões de euros. Um detalhe, ele teve uma queda no seu valor de mercado, até por não estar jogando com bastante frequência nas últimas 5 partidas do PSG. Ele foi relacionado para 4, ficando no banco de reservas, e foi titular apenas em uma. Diante desse cenário, Beraldo faz pressão para ser negociado, mas se o negócio acontecer, certamente não será com Palmeiras, Flamengo, nem qualquer outro clube brasileiro. Beraldo pretende seguir no futebol europeu, até porque tem bastante mercado e cartaz por lá. Contrato com o PSG até junho de 2028, ele havia sido comprado do São Paulo por 20 milhões de euros em 1º de janeiro do ano passado. Temporada atual do Beraldo, de 9 partidas e 1 gol marcado. Preciso te contar agora que o Corinthians deve perder um jogador titular em 2025 para o próximo ano. Negociações com Angeleri não avançaram. No mês passado, representantes do zagueiro e lateral argentino estiveram em São Paulo para conversar com o Fabinho Soldado. O Angeleri exige um reajuste salarial como havia sido combinado quando ele troca o Getafe pelo Corinthians no primeiro semestre desse ano. O problema é que a proposta ou a promessa havia sido feita pelo Augusto Melo, que não é mais presidente. E desde então, além da mudança no comando, houve também muita dificuldade do ponto de vista financeiro. A atual diretoria entende que não é capaz de oferecer um reajuste para o Angeleri, que cobra essa grana para permanecer. O contrato se encerra em 31 de dezembro, o lateral argentino de 31 anos de idade já foi procurado por outros clubes e, embora dê preferência para o Timão, deve acabar se mudando. A tendência é que ele não fique, a menos que o Corinthians consiga melhorar a proposta. Já foram 2 rodadas de negociações e nenhuma delas avançou. Angeleri, desde que foi contratado do Getafe, esteve em campo em 39 jogos. Como lateral e zagueiro, deu 2 assistências, ainda não balançou as redes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Maicon recebeu nova oferta para ficar. Só para lembrar que o Maicon pertence ao Shakhtar Donetsk e seu contrato com o Timão de empréstimo se encerra em 31 de dezembro. Na semana passada, o Corinthians procurou o Shakhtar sugerindo mais um ano de empréstimo, ainda não houve resposta. E a tendência é que o Shakhtar diga não à oferta, até porque o Corinthians deve 2 empréstimos, 500 mil euros cada, dívida de 1 milhão de euros, que já foi inclusive alvo de uma condenação da FIFA. O Corinthians recorreu à Corte Arbitral do Esporte e a qualquer momento o CAS vai sentenciar o Corinthians ao pagamento de 1 milhão de euros sob risco de mais um transfer ban. Qual é a lógica de o Shakhtar emprestar o Maicon para um clube que já o pegou por empréstimo 3 vezes e nas 2 vezes em que precisou pagar não o fez? A tendência é que o Corinthians seja obrigado a comprar o Maicon, sob o risco de perder o atleta. Vale a lembrança de que esse 1 milhão de euros devido pelo Corinthians hoje equivale a mais ou menos 6 milhões e 200 mil reais. A saideira sobre o Timão, o Corinthians abriu mão do goleiro Arthur Borg, que vai em definitivo para o Verona. Era um atleta cujo contrato se encerrava no primeiro semestre do ano que vem. Para não perdê-lo de graça, o Timão concordou em ficar com 20% do valor de uma venda futura. Você lembra que eu contei ao longo da semana que o São Paulo passará por uma das maiores reformulações em bastante tempo? Pois já dá para cravar um nome que não fica para 2026, Juan Dinenno. Atacante argentino de 31 anos de idade, contratado do Cruzeiro na metade do ano. O vínculo se encerra em 31 de dezembro e ele já foi avisado de que não faz parte dos planos. Há enorme possibilidade, inclusive, de o Dinenno se acertar nos próximos dias com o Deportivo Cali, clube colombiano onde ele já fez sucesso. A saída do Dinenno representa uma economia mensal de 500 mil mensais, é isso que o São Paulo desembolsa com o atacante argentino, que desde que foi contratado só esteve em campo em 8 vezes
com um único gol. Ele nem foi relacionado para as últimas partidas desde 5 de outubro. Inclusive, as 2 vezes em que foi relacionado pela última vez, nem sequer saiu do banco de reservas, partidas contra Fortaleza e Palmeiras. Para completar o noticiário tricolor, registrar que para o jogo dessa quarta-feira contra o Internacional na Vila Belmiro, São Paulo conta com os retornos de Luciano e Ferreira, recuperados de lesão, com as voltas também do goleiro Rafael e do zagueiro Sabino, que cumpriram suspensão. Arboleda ainda é dúvida, ele se recupera de um problema no músculo adutor da coxa. Preciso te contar agora sobre o preço para comprar Nino, zagueiro brasileiro que pertence ao Zenit e está de saída do clube russo. O Nino está incomodado com uma pouca assistência que ele tem lá na Rússia para seu filho que tem autismo. A prioridade do zagueiro é jogar em um grande clube do futebol europeu, mas se essas propostas não aparecerem, a tendência é que o Nino acabe voltando para o futebol brasileiro. Fluminense, clube que o vendeu para o Zenit no ano passado por 5 milhões de euros, é uma das possibilidades. O Flu tem interesse em contratá-lo. O próprio presidente recém-eleito do Flu já admitiu as negociações. O Flamengo é outro interessado. Não dá para descartar o Palmeiras, que tem a intenção de fechar com um defensor. Vitão, é uma possibilidade, o Nino aparece como outra. E o Zenit já colocou um preço mínimo para fazer negócio, 8 milhões de euros, que equivalem hoje a mais ou menos 50 milhões de reais. O Zenit só topa negociar o Nino com lucro de no mínimo 3 milhões de euros, embora, se houver leilão, dá para cravar que o Zenit vai subir essa pedida para pelo menos 10 milhões de euros. Nino, que é titular absoluto na Rússia, assim como era no Fluminense, jogador de enorme destaque. Se tivesse jogando no futebol brasileiro, talvez até sonhasse com vaga em seleção brasileira. A pergunta que eu deixo para você: o Nino caberia no seu clube do coração? Você tem preferência por vê-lo atuando em qual time do futebol nacional? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.